De volta ao Redação Novo Tempo, pela rádio e TV Novo Tempo. Nessa semana, o Google anunciou o seu mais novo investimento, o YouTube TV, um serviço baseado nos moldes da TV a cabo. O produto vai dar acesso a mais de 40 canais tradicionais, como ABC, Fox, ESPN, National Geographic, entre outros. Além de você também poder gravar o seu programa favorito para assistir num outro horário, caso não seja possível quando ele for ao ar. A mensalidade vai custar metade do valor de um pacote tradicional de televisão. Bom, vale lembrar que isso está valendo só nos Estados Unidos por enquanto, né? Reforçando aqui o nosso time para discutir esse assunto, a gente está recebendo o Geivson Ludogério, que é especialista em internet, conexão, esse mundo que a gente está vivendo. GG, é muito bom ter você aqui, viu? Prazer estar aqui não vai com sair, vocês. vai ter que ser GG. Não, GG, pode me chamar de GG. A gente já está fica acostumado, não tranquilo, vai tá, dar para gente? ser Geivson. Bom, eu estava falando sobre que isso está lá nos Estados Unidos, mas de repente já é uma resposta para isso que a gente sempre ouve dizer. Como é que a televisão vai se adaptar nesses tempos de internet? Será que é um início disso? É uma possibilidade de uma mudança de mentalidade para esse assunto, televisão na era da internet? Sou eu que falo aqui, gente? Não, Não, todo não é mundo entrevista, fala. não é A gente entrevista. ficou na expectativa. Não, todo tipo, mundo fala, mas como você é o convidado, pode abrir É que a gente quer ouvir aí. você primeiro para a gente não falar besteira. Exatamente. Beleza, então. Então, isso aí é uma tendência que já vem já de algum tempo já, que você usou a expressão correta. A TV está se adaptando à era da internet. Alguns anos atrás, falavam que a TV ia morrer, mas Verdade. acho que ela já mostrou que ela não vai morrer, ela vai se adaptar. Então, ao se adaptar, ela vai fazer parte do cotidiano ali dos seres humanos. Assim, nossa, dos seres humanos, com o nosso meio, né? Dos seres humanos. Mas tal. eu entendi. Mas é isso aí. Então, é uma tendência cada vez mais forte, sim, a TV se adaptar e estar mais presente do nosso dia a dia. E não é só a televisão que está fazendo isso, né? Os Então, outros a veículos gente tem, também. por exemplo, a indústria fonográfica, que passou por uma grande crise, porque todo mundo vai lá, baixa a música e resolve o problema. Então, vão surgindo ações, né? Por exemplo, uma bastante conhecida é o Spotify. Então, você baixa lá o aplicativo e você tem as músicas sem estar praticando uma pirataria, simplesmente baixando ali Porque cada a música e coisa do reprodução tipo. vai um valor para o músico. Agora, é um negócio interessante isso que a gente está comentando, porque assim, a gente já estava vendo esse fenômeno de uma maneira muito intensa, dessa questão, né? A televisão na internet de uma maneira muito intensa, por exemplo, com o Netflix, que é uma coisa que as pessoas usam muito. Mas ainda não é televisão, porque não é um negócio que fica lá passando constantemente, você troca de canal. Você escolhe, é uma locadora virtual o Netflix, né? Você escolheu lá, assistiu. Agora, com o YouTube TV, o que vai ter é uma televisão, tá ali passando uma programação 24 horas por dia, você troca de canal ali e assiste. É que eu acho que o grande... Desculpa, Hélio, Não, eu pode ia falar, falar. mas aí não vi vantagem. Não, é que... Se vai ficar passando. O que eu acho é que a gente tem que desvincular o esquema de televisão, é isso que está sempre passando alguma coisa lá. Porque... Não, mas é que você vai poder fazer É a isso. Por exemplo, você está mentalidade. passando... Por exemplo, um dos canais que eu vi que vai ter no YouTube TV é a ESPN, por exemplo. Isso. Está passando um jogo de futebol americano. Hoje em dia, se a pessoa quiser assistir, ela só consegue assistir na TV a cabo dela, lá nos Estados Unidos. Isso. Nesse caso, ela vai conseguir assistir ao vivo também no YouTube, entendeu? Isso A aí. facilidade também é a mobilidade, né? Porque eles vão ter aplicativos para smartphone, por exemplo. Então, eu não preciso estar presa na minha casa para poder assistir, por exemplo, esse jogo. Eu posso assistir por onde eu estiver no mundo, que tiver uma conexão, eu vou poder acompanhar. O que a gente tem que entender é que muda toda uma cultura, realmente como você disse, Wagner, é uma mentalidade, é uma forma de enxergar o mundo. Sempre que fala de tecnologia, eu fico pensando assim, se colocasse a gente agora, nesse tempo, em algum momento do passado, sei lá, na época das cartas. Hoje, nós temos o WhatsApp. Se eu quiser falar com o Leite, rapidamente ele me responde, até porque ele é uma pessoa bastante solícita. Agora, imagina se para falar com o Leite eu tivesse que mandar uma carta. Hoje, vivendo como a gente vive, com essa era da velocidade, eu não consigo imaginar como a gente faria o nosso trabalho, por exemplo, jornalístico, assim, em tempo real, aquela coisa. Se eu tivesse que ainda mandar uma carta para falar alguma Wagner, você coisa... viveu no tempo de fazer jornalismo sem internet? Eu não sei por que essa pergunta. Não, eu porque só... tô muito Acho que o RG longe aqui de desse cada um aqui em momento. cima, aqui, ó. O RG de cada um para saber a idade. Então tem a ver, Joga tem a aí ver tudo. com comportamento, não é, GG? Porque, por Sim, exemplo, sim. hoje a gente não tem essa paciência de
Eu ainda tenho, porque né, eu sou um pouquinho assim. Mas essa geração nova, de esperar alguma coisa ir na TV, eles têm tudo aqui na palma da mão. Sim. Se eu não me engano, foi no ano passado que saiu lá numa revista chamada Exame, se eu não me engano, que falou sobre a era do Netflix. E aí falou de uma matéria que mostrava que uma criança, hoje, para uma criança, a televisão ela é um grande iPad pendurado na sala. Entendeu? Verdade. Faz Que é onde sentido. você pode ver alguns aplicativos e, se quiser, algumas coisas ao vivo. Então, daqui a 10 anos, o que a gente tem hoje sobre as cartas e o WhatsApp vai ser também com a TV e os vídeos on demand, que é eu escolho o que eu quero ver. E essa foi a grande pegada Na hora do que você YouTube, né? quiser. Então, eu quero ver tanto o ao vivo como também o jogo que passou ontem e eu não vi. Ó, algumas emissoras de televisão, elas já disponibilizam um serviço para você Gravar. assistir algum conteúdo com essa expressão on demand, ou seja, na minha demanda, na hora em que eu quiser, na hora em que eu puder. O que eu acho é que realmente as emissoras de televisão demoraram muito para se adaptarem a essa relação, a essa nova situação, esse novo comportamento do telespectador. Porque você falou, né, GG, de que a televisão está se adaptando a essa nova forma de fazer. A gente viveu isso na época do rádio. Quer dizer, ninguém aqui viveu, mas as pessoas viveram. Você não viveu? Começou lá, inclusive. Ele está me alfinetando. Mas ele era jovem, muito jovenzinho. Você tinha rádio que as pessoas sentavam, né, para ficar em volta do rádio ouvindo. Depois o rádio ganhou a mobilidade dele e ele se adaptou. Depois chegou a televisão, o rádio se adaptou de novo. A televisão não se adaptou muito rapidamente com a chegada da internet. E não é simplesmente porque ninguém teve uma ideia, ninguém soube fazer. É porque tem toda uma situação de venda de espaço publicitário que não conseguiu se adaptar fora de uma grade linear. Né? Aliás, desculpa Pode interromper, falar. mas eu acho que esse é um dos grandes motivadores para que as emissoras de TV, eu estou falando do Brasil, porque eu não conheço como é fora, mas para que as emissoras de TV hoje no Brasil já estejam buscando alternativas, porque a gente tem acompanhado essa migração de anúncios, né? Saiu do jornal e revista, estão decaindo anualmente porque as pessoas, os anunciantes estão migrando, saindo de lá e estão focando onde? Na internet. E aí quem está ganhando muito é o Google, né? Porque a empresa não anuncia mais no meu site, a empresa faz um contrato com o Google e o Google faz um subcontrato comigo para me repassar alguma coisa se eu colocar à disposição o meu site para eles. Então, sabe, é toda uma engenhoca que existe e aí precisa ser adaptado, mas talvez por isso a demora da adaptação. É muita coisa envolvida, não é uma coisa simples assim, vou fazer então agora igual a internet aqui no meu canal. E sabe que é o principal envolvido nisso tudo? É dinheiro, né? Claro, O principal é o motivador. envolvido é o dinheiro. Porque a gente falou aqui, né, de jogo e tudo mais, e aí trazendo para a realidade brasileira, essa semana aconteceu um negócio muito legal aqui no Brasil, mas que causou um problemão para quem acompanhou isso de perto. Na quarta-feira da semana que passou, dois times de futebol do Paraná, o Atlético Paranaense e o Curitiba, eles jogaram o jogo deles no Campeonato Paranaense e a transmissão foi toda ao vivo pelo YouTube, no canal dessas duas equipes. Olha só. Por quê? Porque eles não quiseram fechar um acordo com a televisão, porque eles falaram que estavam ganhando pouco dinheiro para isso. Só que esse jogo já era para ter acontecido faz mais tempo, acho que uns 10 dias atrás. Só que aí a equipe que esses dois times tinham contratado para fazer a transmissão pela internet foi impedida pela Federação Paranaense de Futebol lá de estarem dentro do campo, porque a federação criou um entrave lá, porque a televisão que tinha os direitos junto à federação, mas não tinha isso junto aos dois times, ia ser prejudicada financeiramente. E é interessante você pensar que, bom, eles resolveram mudar tudo isso, não fecharam um contrato com a televisão, por quê? Porque existem telespectadores lá no YouTube. Há um tempo, a gente não teria esse pensamento. E do ponto de vista de dinheiro é o seguinte, né? Os dois clubes fecharam diretamente com os anunciantes quanto que eles queriam ganhar. Exatamente. Então, assim, lógico, foi um teste, mas já deu muita gente. Eu vi alguns dados prévios aqui, eles falaram cerca de 3,5 milhões de views, né, de visualizações. Pode ser que tenha algumas dessas que sejam duplicadas e tudo mais, mas, enfim, para um jogo, por mais que seja um clássico, mas de um campeonato estadual, é uma grande audiência se for comparar com outras coisas.
Fala, GG. Agora, imagina, acho que o que foi falado aqui no primeiro bloco, eu acho que foi sobre a questão de você ver uma passagem e aí depois você vai lá em outro site e tal. Sim. Agora, imagina a revolução entre você vai ver um jogo de futebol lá na sua TV, pela internet e poder comprar a camisa do time na hora. Uau. Isso só a internet pode dar. Então, é por isso que essa revolução da internet, junto com a televisão, ela é muito bem vista pelos anunciantes. Mas a gente ainda não sabe ainda como é que eles vão se adaptar com essa junção das duas coisas. Agora, uma outra coisa que a gente evoca aí quando está discutindo esse assunto é uma questão de pirataria, ou seja, eu buscar esse conteúdo de uma forma que não me é disponibilizada livremente por quem é dono daquele direito autoral. Então a gente falou da indústria fonográfica. Ela está se adaptando porque realmente CD físico não está se vendendo mais como antes. Agora com essa coisa das televisões estarem possibilitando tá lá on demand no YouTube, eu talvez daqui a pouco não tenha que baixar o meu seriado de forma pirata para que eu possa assistir na hora ou da forma que eu puder. Isso vai estar disponível ali no YouTube. Então, essa mentalidade está fazendo com que realmente eu possa acessar o meu conteúdo preferido, o conteúdo da minha preferência na internet de uma forma não criminosa, de uma forma lícita. A consciência limpa, né? Consciência limpa, é uma boa palavra. Consciência limpa, isso mesmo. E eu acho que é a melhor forma assim das empresas elas se inovarem, entendeu? Quando chega ali uma dificuldade, você fala assim, olha, a gente está tendo uma dificuldade aqui porque o aumento de venda de CDs está muito alto. Então, nós não estamos ganhando o quanto que a gente ganhava antes. O porquê? Então, vamos pensar em algo diferente aqui para tentar mudar o jogo. Foi feito com a indústria fonográfica e agora a televisão também aí com os seriados e filmes aí precisam também pensar em algo além do Netflix para tentar voltar a ganhar o dinheiro que eles estão perdendo com a pirataria. Né? Mas realmente faz sentido isso quando a gente para pensar essas revoluções na forma de consumir alguns conteúdos facilitado pela internet, como é o caso do Spotify, qual que é o do iTunes mesmo? iMusic? Apple Music. Apple Music, tem o Deezer também e tudo mais. Se você parar para pensar do ponto de vista do consumidor, é uma coisa que compensa muito. Por exemplo, o rapaz vai comprar um CD. Ele vai pagar, numa baita de uma promoção, vai pagar R$10 no CD, entendeu? Nossa, mas é uma baita mesmo. Não, uma baita promoção, porque às vezes o CD tá, sei lá, R$20. O rapaz vai lá, faz uma assinatura num Spotify, por exemplo, ele vai pagar R$18 e ele vai ter acesso a todas as músicas que, inclusive, ele pode baixar no celular dele. Então, assim, e é legal, porque cada vez que você reproduz, a empresa repassa um valor para o músico, né? Lógico, tem músico que, de repente, acha que não compensa o que ele está ganhando, ele não disponibiliza a música dele para aquela empresa, etc. Aí é uma questão do músico. Mas é uma forma de legalizar algo que antes era dominado único e exclusivamente pelo, sei lá, o CD físico contra o pirata, né? Ou você baixar. A gente, quando tem esse tipo de conversa sobre internet, e a gente usa mesmo, né? Faz parte de uma população que usa muito. Agora, tem dados assim que assustam, né? Mais de 70 milhões de pessoas vivem offline. No Brasil, né? 4 bilhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população global não tem nenhuma fonte de acesso à internet. Eu tive pensando nisso, como que fica esse universo cada vez mais na nuvem, sendo que tem muita gente que não tem como consumir. Penso eu que, de alguma maneira, a TV vai manter de alguma forma para esse público, ou então vamos ter que evoluir nesse sentido aí de infraestrutura. Ou as operadoras vão se sentir pressionadas, operadoras? Os fornecedores de internet, enfim, a realmente oferecer um serviço melhor, nosso governo vai ter que realmente buscar um serviço melhor para a gente. Estou falando aqui no Brasil, né, que a gente sabe que a gente não tem um serviço assim de qualidade como em outros países, né? Agora, é interessante, né? Você acabou de levantar um ponto que me fez pensar que as principais fornecedoras de serviço de internet no Brasil são as principais empresas que fornecem também serviço de TV a cabo. Ou seja, um serviço como esse do YouTube, por exemplo, mesmo o Netflix, né? Ele quebra essas mesmas empresas que fornecem internet e fornecem TV a cabo. Tanto é que um dos problemas que a gente teve recentemente aí, quer dizer, eu analiso como um problema, né? Para alguns é uma solução. Mas, por exemplo, o Netflix
tem quebrado muita gente, inclusive no sentido de TV a cabo, né? E aí o governo brasileiro começou a taxar o Netflix com impostos, porque por reivindicação, principalmente das grandes operadoras de TV a cabo, que também são operadoras de internet no Brasil, falaram assim, é desleal isso, porque eles não têm que pagar alguns impostos e a gente tem vários impostos que a gente tem que pagar. E aí o governo taxou e agora eles vão ganhar uma grana. Eu não lembro quanto que era que o Pretende governo... arrecadar 300 milhões, se eu não me engano. Até 2022, se eu não me engano. Alguma coisa assim. É muita grana. Então, assim, é uma guerra, né? Porque a gente está falando de gente perdendo dinheiro e outros ganhando dinheiro. Então, quem está perdendo dinheiro não quer. É o que acontece com Uber e taxistas. É uma série de coisas. E quem está mais interessado em dar acesso às pessoas que não têm ainda, né, a internet, são essas empresas que nem o Google. O Google ele tem duas iniciativas muito boas. Uma chamada que é o Google Fiber, que é transmitir internet para lugares que não têm ainda através de fibra ótica. Então, eles enviam lá, eles fazem lá o cabo. Mas o principal é um chamado Google Loom, se eu não me engano, que é o quê? Um balão que ele navega pelo mundo inteiro, transferindo um sinal de Wi-Fi para as pessoas. Que interessante. Então, se você estiver em casa, procure por Google Loom, com 2 Os, se eu não me engano. E então ele viaja assim e dá sinal de Wi-Fi para as pessoas. Ou seja, porque eles querem que as pessoas tenham acesso. À internet. Falar pro Porque meu é pai, assim que pra eles minha mãe. ganham. Pai, mãe, Não sei se o descem Ceará aí, ó. chegou ainda, mas Descem aí. vai chegar esse Eu balão sei lá que a no gente já Ceará. está acabando, mas aqui no Brasil a gente tem 70 milhões de pessoas que não acessam a internet porque elas estão em lugares que, para os grandes operadores, não compensa o investimento de infraestrutura. Então, eles não vão a esses lugares. E mesmo os lugares em que há acesso, mas que não são nos grandes centros, as grandes operadoras não querem ir. Então, quem faz o trabalho, o GG deve saber melhor disso, são aquelas empresinhas da cidade, que faz aquela internet via rádio, é o que garante o acesso à população, o pouco que a gente tem de acesso, são essas pequenas que garantem, porque os grandes não querem gastar, não querem investir para fazer um serviço bem feito, mas depois vai querer cobrar que o governo faça impostos para aqueles que são concorrentes delas. Acabou o tempo, né, Wagner? Acabou o tempo. Mas, ô, GG... Não, acabou o tempo. Não poderia deixar. Bom, quem vai decupar o programa é ela, fica à vontade. A Novo Tempo está caminhando para esse... Eu não sei se você pode falar muita coisa, mas... Não, sim, nós temos um projeto de deixar esse conteúdo aqui da Novo Tempo todo on demand, para quando você quiser assistir, a hora que quiser, então, em sua casa, podem ficar espertos virão. aí. Gente, muito obrigado por ter vindo, viu? É tudo meu, gente. Estou aqui do lado. Tava lá no Revista Novo Tempo, tá? Tava no Revista Novo Tempo ontem, tá aqui hoje, muito obrigado. Então, se vocês quiserem aí, a gente pode trocar umas ideias. Obrigada. Vamos lá para a nossa última notícia, que é muito inusitada. Olha só, um adolescente de 16 anos do estado de Goiás achou um celular na rua e devolveu para o dono, que fez uma proposta de, inclusive, dar uma recompensa. Aí o Pablo Júnior Oliveira de Paula não quis receber o dinheiro, mas pediu que o homem o ajudasse a encontrar um emprego. Na mesma semana, o Pablo foi assaltado no ônibus e os criminosos levaram um celular e R$20. Quando o ônibus estava fazendo o caminho de volta, esse adolescente viu os policiais abordando os mesmos criminosos e desceu imediatamente e conseguiu recuperar os pertences dele. Além disso, o proprietário do celular que ele havia devolvido o ajudou a encontrar um emprego, publicando a história nas redes sociais. O currículo do menino foi compartilhado por milhares de pessoas e o Pablo recebeu várias propostas de trabalho. Viu? Na verdade, ele só conseguiu ele isso, fez além por entrevista em uma conta da empresa. honestidade, por conta das redes sociais. Se não tivesse rede social, não tinha chegado tanta gente. Com certeza. A bondade vai e volta, né? Vai Sempre. e volta. E é um gente, goiano, né? Ficamos um goiano, só ressaltando, né, Suzane? Importante. Ficamos por aqui. Na semana que vem a gente está de volta. Um abraço para você e até lá. Tchau, tchau.